Olá, gente, mais uma vez aqui estamos. Deixa eu fazer aqui um pequeno ajuste. Que maravilha, né? Que privilégio é poder estarmos aqui reunidos e vamos seguir. Bom, hoje é o dia de número 317 do nosso plano de 365 dias. Cada vez mais estamos nos aproximando do fim. Estamos na parte do livro dos profetas menores, uma leitura mais dinâmica, mais rápida. A cada dia nós vamos concluindo um livro. E hoje nós vamos falar sobre o livro do profeta Sofonias. Vou trazer para vocês a visão panorâmica desse livro, o que podemos esperar ao ler esse livro e na sequência vamos fazer a nossa leitura. Antes, oremos. Senhor amado, querido Deus e Pai, mais uma vez louvamos ao Teu santo nome, rendemos graças, louvor a Ti, porque o Senhor é muito bom, misericordioso Deus. Por causa das Tuas infinitas misericórdias, aqui estamos, Senhor, para mais uma vez lermos os textos sagrados. Fale ao nosso coração, Senhor, ajude-nos a concluirmos juntos este plano de leitura bíblica anual e que possamos todos chegarmos ao final desse plano com conhecimento, com sabedoria, com inteligência, tudo sempre debaixo da Tua infinita graça. Oramos em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Bom, você pode deixar já aberta então a sua Bíblia no livro de Sofonias, porque na sequência nós iremos ler juntos. Sofonias, um dos profetas menores. A mensagem de Sofonias, ela dá um foco para que as pessoas vivam em retidão diante de Deus. Esse é o foco da mensagem de Sofonias. De todos os profetas, nós podemos observar aqui que Sofonias, ele foi o que descreveu com mais intensidade o dia do Senhor, o juízo do Senhor. Todos falam sobre o dia do Senhor, mas Sofonias, ele falou de uma forma mais intensa sobre esse dia. Contudo, ele também enaltece a possibilidade da restauração de Israel, da restauração de todos aqueles que se arrependessem, para que eles pudessem voltar, que eles fossem restaurados uma vez que voltassem a uma vida de retidão. Nós vemos aqui logo no versículo 1, deixa eu colocar aqui a Bíblia na tela, Sofonias 1, versículo 1, nós vemos aqui a genealogia de Sofonias. E é diferente porque normalmente o livro dos profetas, eles trazem no máximo 2 gerações. Fulano, filho de Beltrano, que é filho de Ciclano. Sofonias, porém, faz questão de trazer uma genealogia um pouco maior. A palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Então, Sofonias, ele teve o seu ministério nos dias do rei Josias, que era filho de Amon. Então, você vê que mostram aqui 2 genealogias. Normalmente é assim. Mas no caso de Sofonias, fala de 4. Ele é filho de Cusi, de Gedalias, de Amarias e de Ezequias. 4 gerações. É interessante a gente observar isso, porque não é sem uma boa causa que eles fizeram questão de levar até Ezequias. Tá, ele é filho de Cusi, porém, Cusi, que é filho de Amarias, que é filho de Gedalias, que é filho de Amarias, que é filho de Ezequias, ou seja, ele vem da linhagem real, apesar do pai dele ser Cusi. Por quê? Cusi, no nome original, na escrita original, é Cuxi, que vem aí dos Cuxitas, a terra dos Cuxitas. Lembra que nós já falamos muitas vezes aqui na leitura esse ano sobre os Cuxitas? Entendemos também que a Sulamita também era uma mulher cuxita, ou seja, uma outra linhagem, um outro povo. Então, porque muitas pessoas suspeitavam da linhagem deste profeta, os textos fazem questão de afirmar que ele vem de uma linhagem real. Não importa se o pai atual é um cuxita ou não, por causa do nome, mas ele vem de uma linhagem real. Por isso que faz questão de deixar aqui a genealogia dele de uma forma extensa, tá? É provável que tenha sido escrito esse livro mais ou menos no século 6 a.C., em torno de 640 a 612. Por quê?
Porque Sofonias ele menciona o reinado de Josias, como nós lemos aqui, nos dias de Josias. É o tempo em que esse rei reinou. Nós temos a datação no livro dos reis que este rei, Josias, reinou por este ano. E uma outra coisa que ele anuncia também foi a queda de Nínive. Ele fala como Nínive caiu. Se nós estávamos lendo, por exemplo, ontem, o livro de um profeta que dizia que Nínive iria cair, nós vamos ler hoje o livro de um profeta que fala como Nínive caiu. Então, se Nínive caiu por volta de 612 a.C., entendemos aí que o livro dele tenha sido escrito entre 640, que é o tempo que Josias reinava, e 612, que é o tempo em que Nínive caiu. Então a gente consegue se situar aí na datação da escrita desse livro, tá? Um contexto histórico. O pai do rei Josias, como nós vimos aqui no versículo 1, era Amon. E Amon foi um homem ímpio, assim como seu pai Manassés. Então, Josias, filho de Amon, que é descendente de Manassés. E nós já lemos no livro dos reis, como Manassés foi um rei terrível, um rei que trouxe muito mal para Israel por causa das suas práticas. Então, a perversidade de Manassés, ela foi passando ali de pai para filho e chega até Judá, quando Josias ele herda o trono. Então Josias ele tem muito trabalho para desfazer aquilo que os seus antepassados já vinham aplicando no reino, e principalmente a idolatria. Nós vemos inclusive textos que ele faz ali algumas reformas religiosas, né? Ele implica ali algumas leis para que as pessoas se voltassem às práticas religiosas genuínas, no caso, né? E ele teve muito trabalho com isso, restaurar a adoração ao Senhor, sendo que muitos deles estavam adorando ao Senhor e a Baal ao mesmo tempo, adoravam ao Senhor e a Moloque ao mesmo tempo, que eram deuses pagãos. Mas nós vamos ler isso mais para frente. No capítulo eu falo um pouco mais sobre isso. Então, a leitura pública do livro da lei ajuda a Josias a multiplicar as reformas religiosas. Nós vamos ver aqui que a leitura, ao lerem o livro das leis, por constar ali as leis, então isso ajuda a Josias a trazer o povo de volta, como se fosse nos dias de hoje, né? Nós costumamos falar de volta às Escrituras, ou somente às Escrituras. Então isso ajudou muito eles no tempo de Josias, a reforma religiosa, inclusive a abolirem os falsos sacerdotes que estavam atuando naquele tempo. Propósito da mensagem de Josias, propósito desse livro ter sido escrito. O que ele anuncia? Então ele anuncia a destruição que acontecerá no dia do Senhor, e que isso estava prestes para acontecer. Ele vai falar logo no capítulo 1 e 2 sobre isso. Então, porque estava próximo a chegar o dia do Senhor, o que Josias anuncia? O que Sofonias, o profeta, anuncia? Arrependimento. Urgente. Vocês precisam se arrepender urgentemente, porque o dia do Senhor está chegando. Então, de uma forma bem insistente, ele recomenda que o povo busque ao Senhor e somente o Senhor. Ele detalha: busque ao Senhor e somente o Senhor. Trazendo para os dias de hoje, é só Deus. Para quem conhece um pouco aí de algumas linhas teológicas, né? Aqueles que são mais adeptos a esse aqui, ó, João Calvino. Eu já falei para vocês, tá? Eu não sou nem calvinista, nem arminianista, tá? Mas eu já ouvi o que os dois têm a dizer, tem as minhas concordâncias, algumas divergências, tá tudo bem, tá? Mas João Calvino, ele fala muito sobre isso, e alguns dos seus seguidores, mais para frente, nem foi ele que instituiu isso, né? Institui aí as 5 solas, e uma das 5 solas seria somente a palavra, só a Escritura. E uma outra das 5 solas seria solia Deo gratia, graça somente a Deus. É interessante que a gente vê aqui que o profeta Sofonias, ele traz o povo de volta às Escrituras,
E ele também diz ao povo no capítulo 2, para buscarem ao Senhor e somente o Senhor. Não é ao Senhor e Baal, ao Senhor e as estrelas, ao Senhor e outra coisa. Não. Somente ao Senhor. Uma dos 5 pontos também que ele defende, que ele defendeu, é só Cristo. Somente a Cristo. Só graça, só Cristo. Só a Deus toda a glória, só a fé. São coisas que ele defendia aí nas suas teses. Este carinha aqui é o chamado João Calvino. Nós vemos também um propósito de Sofonias em levar o povo remanescente, ou o restante, né, de todas as nações de Israel, a confiarem no Senhor. Então, o dia do Senhor está vindo, então confiem no Senhor. O dia está próximo, então confiem no Senhor. Ele fala muito sobre o dia do Senhor. Nos tempos bíblicos, quando se falava sobre o dia do Senhor, por que soava assim de uma forma bem terrível? O que acontece? Na época das guerras, dificilmente um rei conseguiria invadir uma terra, dominar a cidade, tomar tudo em um dia só. Algumas guerras duravam meses, como eu já falei para vocês. O cerco de Jerusalém, a invasão de Jerusalém não foi em um dia só. Eles sofreram 2 cercos, e os 2 cercos, o primeiro foi interrompido porque eles receberam a ajuda dos egípcios, como nós já lemos aqui, mas foi por pouco tempo. Então, os 2 cercos que aconteceram duravam meses. Os inimigos cercaram a cidade e o povo ficava dentro, sem poder sair. E aí ele ia tentando entrar na cidade, tentando derrubar os portões, pular os muros, enfim, demorava tempos. Então, quando se falava um dia do Senhor, era uma coisa terrível. Porque nenhum rei, por mais poderoso que fosse, conseguiria em um dia ter vitória. Mas quando eu dizia o Senhor, ele vai fazer isso em um dia. O dia do Senhor. Ele é forte, ele é poderoso para em um dia fazer. Abalar céu e terra, sol e lua, parar, os montes derreterem, as águas bramarem, isso, aquilo, peste, fogo, espada, tal, enfim. Aí os profetas falavam, né, como que seria esse dia. Por isso que era um dia assim tão terrível. Esse dia do Senhor, nos tempos bíblicos, como nós já lemos aqui, era um dia que o Senhor, entre aspas, visitava os inimigos. Então, visitava os inimigos, derrotava os inimigos em um dia e dava vitória ao povo de Israel, punindo os inimigos e salvando o seu povo. Mas nós entendemos, e as profecias também apontam que o dia do Senhor acontecerá nos últimos dias. No final dos tempos, ainda, essa profecia se cumprirá. Esse grande e terrível dia vai acontecer. O profeta Sofonias também fala mais sobre o remanescente, ou o restante, né, do povo, aqueles que sobraram depois dos juízos, depois dos ataques. Então, ele vai enfatizar que o juízo aparentemente não é total. Apesar de ser um dia, apesar de ter juízo, alguns vão sobreviver. E esses serão chamados de remanescentes, esses serão chamados de o restante do povo, como os outros profetas já anunciaram. Isso contribui para toda a Bíblia, quando nós entendemos o livro do profeta Sofonias, porque a promessa de um povo remanescente ilustra a graça. Se hoje nós vivemos em uma dispensação, em um tempo onde a graça está operante, nós vivemos na dispensação da graça, nós podemos olhar para toda a Bíblia em um tempo onde não estava na dispensação da graça, porém, ainda assim, Deus dispensava a graça de forma pontual àquele povo remanescente. Hoje não mais só para um povo, por causa do sacrifício de Cristo, para todo aquele que nele crê. Então, apesar dos seus pecados, apesar da idolatria, apesar de tantas coisas que as pessoas praticavam, Deus derramava graça. E hoje não é diferente. Para aqueles que se arrependem, para aqueles que creem em Cristo como único, exclusivo e suficiente Salvador. O livro nos ajuda a entender também que Deus ele irá julgar as nações orgulhosas, expulsar os arrogantes,
e preservar os humildes, preservar o seu povo. Por isso, Sofonias ele convida que todos humildemente se volte ao Senhor, busque ao Senhor, a fim de que possivelmente eles alcançassem o livramento. O Novo Testamento já destaca essa verdade de uma forma maravilhosa, de que todos nós podemos ser salvos pela fé em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, inclusive, ele vai salientar lá em Romanos, deixa eu abrir aqui, Romanos capítulo 11, versículo 5, olha só o que ele vai falar aqui, ó. Romanos 5, 11, 5. Assim então, no tempo presente, há um remanescente, de acordo com a eleição da graça. E se é por graça, então não é mais por obras. Caso contrário, a graça não é mais graça. Mas se for por obras, então não é mais por graça. Do contrário, a obra não é mais obra. Então, aquilo que nós estamos vendo no Velho Testamento ser aplicado por obras, no Novo Testamento nós vemos que a graça é aplicada do mesmo jeito que era aplicada lá atrás, mas hoje não mais por obras, e literalmente e apenas por graça. É graça sobre graça. As obras é uma consequência de alguém que foi alcançado pela graça. Então, a eleição é pela graça. Foram escolhidos pela graça. Aquele povo não foi escolhido pela graça. Aquele povo foi escolhido por um pacto feito com Abraão. Eles eram descendentes de Abraão. Então, por causa do pacto, nós, gentios, nós fomos escolhidos, eleitos pela graça, pelo favor imerecido. Muito interessante isso. Não coloquei na tela aí para vocês, mas falei, né? Romanos capítulo 11, versículos 5 e 6, tá bom? Deixa eu voltar aqui para Sofonias e vamos ler então o livro. Sofonias capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Eu consumirei por completo todas as coisas de sobre a terra, diz o Senhor. Eu consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as pedras de tropeços juntamente com os perversos, exterminarei os homens de sobre a terra, diz o Senhor. Eu também estenderei a minha mão sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei o restante de Baal deste lugar, e o nome dos Shemarins com os sacerdotes. Esse termo Shemarins, ele só aparece na tradução em inglês. Como vocês sabem, a versão King James ela é mais próxima do original, versão em inglês. Rei James, um biblicista, junto com alguns outros, fizeram a tradução dos idiomas originais, 3, para o inglês. Então, no inglês, aparece essa palavra Shemarins. Nas outras traduções não aparece mais, você não vai ver Shemarins, mas você vai ver escrito assim, sacerdotes idólatras. Então, ao invés de Shemarins, vai estar sacerdotes idólatras, aqui no finalzinho. Ó. E o restante de Baal deste lugar, e o nome dos sacerdotes idólatras, trazendo para uma linguagem mais atualizada, tá? Shemarins com os sacerdotes que eram sacerdotes idólatras. E os que adoram o exército do céu sobre os telhados, e os que adoram e juram ao Senhor e juram por Milcom. O que está acontecendo aqui? Sincretismo religioso. Então, os sacerdotes idólatras seriam eliminados, e aqueles que do telhado adoram o exército dos céus, sabe? Os que são dados aí ao esotérico, a consulta das estrelas, o meu signo, que é Áries, mas hoje está em Júpiter, que está favorável para Plutão, e por isso a minha cor de sorte é essa. O meu... Não. Cristão não acredita nesse negócio de signo. Não consulta estrela, horóscopo, nada disso.
é ao Senhor e somente o Senhor. Então ele está falando aqui, ó, versículo 6. E os que se desviam de seguir o Senhor, e aqueles que não buscam ao Senhor nem perguntam por Ele. Versículo 5. E os que adoram o exército do céu sobre os telhados, os que adoram e juram ao Senhor e juram por Milcom. Juram ao Senhor e juram por Milcom. Mistura, sincretismo religioso. Creio no Senhor e creio em Milcom, que era um deus pagão. Creio no Senhor, mas também creio na sorte das estrelas. Creio no Senhor, mas também creio na fita amarrada. Creio no Senhor, mas também creio no cajadinho da sorte. Creio no Senhor, mas também creio na caneta ungida. Creio no Senhor, mas também creio na água de limpeza espiritual. Enfim, tudo isso é sincretismo religioso. Mistura de crenças, mistura de fé. Há um só Senhor e uma só fé, conforme diz os textos sagrados. E nós já lemos isso. Versículo 7, já li o 6. Cale-te na presença do Senhor Deus, pois o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou um sacrifício e ofereceu aos seus convidados. E acontecerá que, no dia do sacrifício do Senhor, castigarei os príncipes e os filhos do rei e todos os que se vestem de trajes desconhecidos. No mesmo dia eu também castigarei todo aquele que salta sobre o limiar, que enche as casas com seus mestres com violência e engano. E acontecerá que, naquele dia, diz o Senhor, haverá o barulho de um clamor desde a porta do peixe, e um uivo desde a segunda parte, e grande quebrantamento desde as colinas. Uivai, vós habitantes de Mactes, porque todo o povo que mercadejava está arruinado, todos os que carregavam prata foram destruídos. E acontecerá que, naquele tempo, examinarei Jerusalém cuidadosamente com velas e castigarei os homens que estão sentados sobre suas borras e que dizem no seu coração, o Senhor não fará bem, nem fará mal. Por isso, os seus bens serão saqueados e suas casas assoladas. Eles também edificarão casas, mas não habitarão nelas, e plantarão vinhas, mas não beberão seu vinho. O grande dia do Senhor está perto, e se apressa muito, até a voz do dia do Senhor. O homem poderoso clamará ali amargamente. Aquele dia será um dia de ira, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, um dia de nuvens e de densas trevas, um dia de trombeta e de alarme contra as cidades fortificadas e contra as altas torres. E trarei angústia sobre os homens que andarão como homens cegos, porque eles pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro serão capazes de livrá-los no dia da ira do Senhor, mas toda esta terra será devorada pelo fogo do seu ciúme, porque ele certamente fará uma rápida destruição total e apressada de todos os moradores da terra. Vamos para o capítulo 2. Reúnam-se, sim, reúnam-se, ó nação não desejável, antes que o decreto produza o seu efeito, antes que o dia passe como a palha, antes que o furor da ira do Senhor venha sobre vós, antes que o dia da ira do Senhor venha sobre vós. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tendes moldado o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor, pois Gaza será abandonada, e Asquelon uma assolação. Eles expulsarão Asdod ao meio-dia, e Ecrom será desarraigada. Ai dos habitantes da costa do mar, a nação dos quereteus, a palavra do Senhor é contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus. Eu ainda vos destruirei para que não haja habitante, e a costa do mar será habitação e cabanas para os pastores, e corrais para os rebanhos. Ela será para o restante da casa de Judá. Ali se alimentarão nas casas de Asquelon, se deitarão de tarde, pois o Senhor seu Deus os visitará e os fará tornar do seu cativeiro. Eu ouvi a repreensão de Moabe e as injúrias dos filhos de Amon, com que repreenderam meu povo, e se engrandeceram contra o seu território. Portanto, como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, certamente Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra. Campo de ortigas e poços de sal e desolação perpétua, o restante do meu povo os arruinará, e o povo remanescente do meu povo os possuirá.
Isso terão por seu orgulho, porque repreenderam e se engrandeceram contra o povo do Senhor dos exércitos. O Senhor será terrível para eles, pois emagrecerá todos os deuses da terra, e os homens virão adorá-lo, cada um de seu lugar, até mesmo de todas as ilhas dos pagãos. Interessante, né? O Senhor emagrecerá todos eles. O que quer dizer isso? Eles não receberão mais sacrifícios, né? É um modo de dizer, né? Não é um sentido figurado. O Senhor emagrecerá todos os deuses da terra. As pessoas deixariam de apresentar sacrifícios para esses deuses. Vós, etíopes, também, vós sereis mortos pela minha espada. E ele estenderá a sua mão contra o norte e destruirá a Síria, e fará de Nínive uma desolação, e terra seca como um deserto. E rebanhos repousarão no meio dela. Todos os animais das nações, tanto o pelicano quanto o ouriço, se alojarão nos seus capitéis. O seu canto será ouvido nas janelas. Haverá desolação nos limiares, pois ele descobrirá a sua obra de cedro. Esta é a cidade alegre que habita despreocupadamente, que diz no seu coração: eu sou, e não há nenhuma além de mim. Como se tornou em desolação, em um lugar para os animais repousarem. Todo aquele que passar por ela a assobiará e abanará a sua mão. Vamos para o capítulo 3. Ai daquela que é imunda e impura, a cidade opressora. Ela não obedeceu à voz, não recebeu correção. Ela não confiou no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Os seus príncipes no meio dela são leões rugidores. Os seus juízes são lobos da noite, que não deixam os ossos para o dia seguinte. Os seus profetas são levianos e pessoas traiçoeiras. Os seus sacerdotes poluíram o santuário e fizeram a violência à lei. O justo Senhor está no meio dela. Ele não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz. Ele não falha, mas o injusto não conhece a vergonha. Eu exterminarei as nações. Suas torres estão desoladas. Fiz desertas as suas ruas para que ninguém passe por elas. As suas cidades foram destruídas até não ficar nenhum homem, até não haver quem as habite. Eu disse: certamente me temerás e receberás a instrução, e assim a sua habitação não seria destruída conforme tudo aquilo porque a castiguei, mas eles se levantaram cedo e corromperam todas as suas obras. Portanto, esperai-me, diz o Senhor, até o dia em que eu me levantar para o meu despojo, pois a minha determinação é ajuntar as nações e congregar os reinos, para derramar sobre eles a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda a terra está devorada pelo fogo do meu ciúme. Por que então darei aos povos uma linguagem pura, para que todos possam invocar o nome do Senhor para servi-lo com um mesmo consenso? Da além dos rios da Etiópia, meus suplicantes, até a filha dos meus dispersos, me trarão oferta. Naquele dia, não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com as quais transgrediste contra mim, porque então tirarei do meio de ti os que regozijam na tua arrogância, e tu nunca mais te ensoberbecerá por causa do meu santo monte. Eu também deixarei no meio de ti um povo aflito e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem falará mentiras, e não se achará língua enganosa na sua boca, mas serão alimentados e se deitarão, e ninguém os fará ter medo. Canta, ó filha de Sião, grita, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor retirou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Naquele dia será dito a Jerusalém, não temas, e a Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus no meio de ti é poderoso, ele salvará e se deleitará em ti com alegria. Ele descansará em seu amor e se alegrará em ti com cânticos. Eu ajuntarei aqueles que estão entristecidos por causa da assembléia solene, esses que são de ti e para os quais a reprovação dela era um fardo. Eis que, naquele tempo, procederei contra todos os que te afligem e salvarei a que cocheia e recolherei a que foi expulsa, e deles farei um louvor e um nome em toda a terra em que foram colocados à vergonha. Naquele tempo, eu vos trarei novamente e vos recolherei, pois farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra,
quando fizer voltar os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Ponto. Então, a gente conclui aqui mais um livro, muito bem explicado já na visão panorâmica, entendemos a mensagem deste profeta, é um dos profetas menores, porém não com menor importância, né? Como destacamos aqui, muito bem falou Sofonias sobre a misericórdia, a graça do Senhor, sobre o juízo do Senhor, que é algo evidente, e nós ainda aguardamos também o grande dia. E somos um remanescente, escolhidos pela graça, comprados pelo sangue de Cristo. Gente, um abraço de fé e força. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.